Olá, sejam bem-vindos. Sou o professor João Rodrigo Andrade e vamos a mais uma aula de mecânica dos fluidos. Hoje vamos falar de uma equação particularmente muito conhecida, a equação de Bernoulli. Ela tem grande destaque desde sua elaboração pelo físico e matemático Daniel Bernoulli, suíço, em torno de 1750, por aí. Daniel Bernoulli foi nascido em 1700. Então, esta equação ela tem uma grande gama de aplicação pela sua simplicidade matemática e respeitando de toda maneira, apesar da simplicidade, respeitando de uma forma eficiente a física envolvida no problema. Então, esta equação pode nos fornecer explicações e teorias capazes, por exemplo, de elaborar o projeto de um tubo de Pitot. Tubo de Pitot é um equipamento muito conhecido, provavelmente vocês já ouviram falar sobre ele, que mede a velocidade de deslocamento de uma aeronave em voo. Então, através desse mecanismo, que é simples do ponto de vista geométrico e simples do ponto de vista físico, através desse mecanismo, nós conseguimos uma variável, estimar o valor de uma variável muito importante para a aviação de maneira geral. E tudo isso através de um equacionamento simples. Outro uso muito conhecido desta equação é o projeto de dimensionamento de tubulações, por exemplo. Então, nesta aula, nós vamos entender como se dá essa equação, que é uma equação interessante que envolve diferentes formas de energia, de potência, de quantidade de movimento linear, ou seja, ela tem várias formas de ser vista, estudada e interpretada. Então, vamos analisar esta equação, vamos ver uma das origens dessa equação, porque são várias origens que sintetizam a física envolvida no problema. Vamos entender sua aplicação e vamos aplicar em alguns casos. Pessoal, então, há alguns exemplos para ilustrar esta equação e a aplicação da equação de Bernoulli. Então, aqui temos a pistola de pintura mencionada, onde há mecanismos de conexão em uma rede de ar comprimido, como por exemplo aqui. E há também mecanismo de inserção da tinta em estado líquido aqui, certo? Então nós vamos entender de uma forma básica a física envolvida no processo. Aqui nós temos a foto de um tubo de Pitot. Então é um equipamento bastante simples, a gente pode ver alguns orifícios laterais e um orifício frontal. Nós vamos entender ao longo dessa aula como é o funcionamento deste equipamento. Aqui nós temos um tubo chamado de tubo de Venturi. É um equipamento também muito interessante que ele serve no intuito de medir a vazão de um escoamento interno. Então nós inserimos esse tubo de Venturi ao longo da tubulação, unimos isso aqui na tubulação e aí nós podemos, a partir das medições das tomadas de pressão, entender e quantificar a vazão passando no interior dessa tubulação. E aqui uma situação um pouco mais complexa, onde há o dimensionamento de tubulações de água. Então, desde o momento da captação de água através de uma bomba em um lago, um poço artesiano, no oceano, seja onde for, a canalização dessa água, a passagem em diferentes estágios e a chegada dessa água em empresas, usinas ou então residências, ou então sua estocagem em uma caixa de água, um reservatório, por exemplo. Então nós vamos entender melhor como é o funcionamento dessa equação e qual a aplicação dessa equação nesses diferentes exemplos. Então, um pouquinho de contexto histórico. A equação de Bernoulli vem devido ao físico e matemático suíço Daniel Bernoulli, nascido em 1700 e falecido em 1782. Foi conhecido por seu trabalho em mecânica dos fluidos, teoria das vibrações e hidrodinâmica. Então, isso aqui, pessoal, é bastante comum quando a gente vê esses teóricos, físicos, matemáticos antigos. Eles têm
contribuições em diversas áreas, então foram pessoas que nos ajudaram muito a ter o que temos hoje a nível tecnológico e em outros segmentos da vida também. Muitos deles foram inclusive filósofos, pintores, etc. Essa equação relaciona a pressão, velocidade e altura em um fluido. Então, através do balanço desses três termos, nós vamos ter uma quantificação das variáveis ao longo de um determinado escoamento. Então, aqui, a equação de Bernoulli afirma que a soma das energias cinética, potencial de pressão e de escoamento de uma partícula de fluido é constante ao longo de uma linha de corrente durante o escoamento em regime permanente. Então, a gente vai entender o desenvolvimento dessa equação. Mas, de antemão, pessoal, o que eu posso falar aqui para vocês entenderem um pouco do que vamos tratar? Então, vamos imaginar aqui um sistema que não é um sistema de fluido, não é escoamento, nada do tipo, mas sim um pêndulo. Lá em dinâmica, por exemplo, vocês resolveram problemas de pêndulo, né? Encontrando, por exemplo, qual que é a velocidade máxima desse pêndulo, qual que é a altura deste pêndulo, altura máxima, e a relação entre a altura máxima e a velocidade máxima, como? A partir de uma conservação de energia. Então, nós conservávamos a energia, uma energia potencial gravitacional, uma energia cinética, e aí nós poderíamos estabelecer conexões entre elas. Na equação de Bernoulli, isso não é diferente, só que vamos falar de uma partícula de fluido escoando numa linha de corrente. Então, vamos tratar as conversões de diferentes tipos de energia, as relações entre elas e o resultado que isso nos acarreta. Então, inicialmente, nós consideramos uma linha de corrente em um escoamento. Uma linha de corrente, pessoal, ainda não falei sobre isso, estou deixando para falar em algumas aulas mais à frente, mas é o caminho exercido por uma molécula em um escoamento. Então, se nós mapearmos o caminho dessa molécula ao longo de um escoamento, nós teremos a linha de corrente estabelecida por essa molécula. Em escoamentos em regime permanente, as moléculas que passam por aquele mesmo caminho não têm sua trajetória modificada, então sempre tem a mesma trajetória. Então passa uma partícula de fluido, outra partícula de fluido, outra partícula de fluido, sempre na mesma direção. Então podemos tirar vantagem desse fenômeno e entender qual que é o balanço das forças em uma partícula de fluido que está se deslocando em uma linha de corrente. Então, para a gente entender um pouco melhor sobre essa linha de corrente, vamos ver aqui esse exemplo. Então aqui, pessoal, nós temos o resultado de uma simulação computacional envolvendo o escoamento de fluido em um veículo. Então nós podemos ver aqui diversas linhas de corrente. Essas linhas de corrente, elas se desviam do obstáculo, passam por diferentes regiões, certo? Então começam aqui a montante do obstáculo e depois sai a jusante do obstáculo. Nós podemos então entender uma linha de corrente dessa e analisar qual que é o deslocamento de uma partícula naquela região. Então, se nós pegarmos uma linha de corrente, uma partícula que está se deslocando, vamos dar um zoom aqui na figura e vamos entender essa trajetória dessa linha de corrente. Então, a trajetória está designada aqui na cor preta como Steady Flow Along a Streamline. Então, streamline é o termo em inglês para linha de corrente. Steady significa escoamento, steady flow, escoamento permanente. Então, é um escoamento permanente em uma linha de corrente, perfeito? Vamos, pessoal, considerar que esta partícula, ela não tem forças. Primeiro vamos considerar que existem várias forças agindo sobre essa partícula. Uma força de viscosidade, que nós já vimos nas primeiras aulas, uma força de pressão devido à diferença dos campos de pressão que essa partícula experimenta, o peso dessa partícula e outras forças que por acaso possam ocorrer sobre ela. Vamos imaginar que essa partícula agora, ela está em um escoamento invíscido. O que é um escoamento invíscido? Uma região onde a viscosidade não tem grande influência quando comparada, por exemplo, à força de pressão.
Então a força de pressão é muito superior à força viscosa. Então nós podemos desconsiderar a viscosidade nessa partícula. Então, pessoal, aqui seria um caminho que essa partícula estabelece. Vamos chamar esse caminho de ds, na verdade uma distância. ds é o caminho que essa partícula percorre em um intervalo de tempo dt. Certo? As forças que agem sobre essa partícula são a montante P vezes dA, onde dA, pessoal, é a área frontal da trajetória dessa partícula. Então a gente imagina essa trajetória como um cilindro, perfeito? Ou algo do tipo. Então a pressão vezes a dA é a força, a montante. A pressão mais a variação de pressão vezes dA é a força a jusante. Essa partícula também tem um peso. E o peso dessa partícula pode ser denotado por W. E nós sabemos que o peso, pessoal, é uma força que tem uma linha de ação que é vertical. E essa linha de ação estabelece um ângulo θ com a direção que faz 90 graus com a linha de corrente. Ou seja, essa aqui é uma linha normal, a linha tangente à streamline, a linha de corrente, perfeito? E o ângulo entre a força-peso e essa linha é chamado de θ. Então, se nós fizermos uma decomposição geométrica, nós teremos aqui ds, dx e dz. E o ângulo entre ds e dx é θ, perfeito? Certo. E as coordenadas que estamos trabalhando aqui, pessoal, são coordenadas que seguem essa linha de corrente. Então, a coordenada S é uma coordenada, né, sempre na direção da linha de corrente, e N é sempre sempre normal à linha de corrente, perfeito? Então, vamos imaginar esta situação empregada aqui. Nós podemos considerar um balanço de forças nesta situação. Então, pessoal, para considerar esse balanço de força, nós consideramos o escoamento como permanente e incompressível, ou seja, a densidade desse fluido é constante, certo? Então, quais são as forças agindo aqui? Força devido à diferença de pressão, essa força é dada por PdA, menos P mais dP, dA, certo? Então, essa é a diferença de forças devido à pressão. E uma força-peso. Força-peso, temos aqui a força-peso, deixa eu só... Pessoal, só conectar aqui, perfeito? Perfeito. Então, voltando aqui, aqui, então, a força-peso. Perfeito. Esta somatória de forças, pessoal, nós vamos quantificá-la na direção da linha de corrente. Então, pegamos W, multiplicamos por seno de θ. Isso é igual à massa dessa partícula multiplicada pela aceleração da partícula na direção S. Perfeito. Vamos aqui fazer um adendo, tá? Matemático em relação à aceleração A. Nós vamos chamar essa aceleração de AS como dV dt. Perfeito? Isso aqui, pessoal, é uma derivada total. Uma derivada total. O que seria uma derivada total? A velocidade de um corpo que se move, né, ao longo de uma determinada trajetória pode mudar em relação a duas variáveis, ao tempo e à posição. Perfeito? Então, quando vamos fazer uma derivada total, né, da taxa de... não a derivada, mas a taxa, a variação, um dV, nós temos que considerar essa variação devida ao tempo e essa variação devida ao espaço. Então, como é uma variável com mais de uma dependência, essa variação dV é igual a uma derivada parcial de V em relação ao espaço S, vezes um pequeno ds,
mais uma derivada parcial de V em relação ao tempo, vezes o tempo. Perfeito? Quem não se lembrar disso aqui, pessoal, eu peço para dar uma revisada lá em cálculo, tá? Normalmente aqui na UF, na Engenharia Mecânica, se eu não me engano, isso aqui faz parte do cálculo 3, tá bom? Cálculo 3. Cálculo, tem um acento aqui agudo. Perfeito. Então, se vamos ver essa variação de V em relação ao tempo, aí nós partimos para essa equação aqui, a segunda equação desse quadradinho. Então, aqui, ó, aqui a segunda equação. E a equação se torna da seguinte forma: a derivada parcial de V em relação a S, mais ds dt, que é a derivada total de S em relação a t, mais a derivada parcial de V em relação ao tempo. Como nós dissemos, dissemos aqui que o regime é permanente, pessoal, o que acontece? Não há nenhuma variação ao longo do tempo. Então, a derivada parcial de V ao longo do tempo é nula. Isso aqui é zero. Perfeito? Temos a equação 3. Então, da equação 2 e a 3, nós temos que essa aceleração é dada por esta relação aqui. E nós podemos dizer o seguinte, que a derivada de S em relação a t, derivada total, é a própria velocidade. Então, pessoal, o que nós teremos aqui? Nós teremos que essa aceleração é dada como a derivada parcial de V em relação a S, vezes a própria velocidade. E como nós vimos que V varia somente com o espaço, não varia com o tempo, essa aqui é uma derivada definida, tá? Uma derivada simples. Então, essa aceleração pode ser escrita como V vezes dV ds. Perfeito? Então, essa aqui é uma derivada de V em relação a S, vezes a própria velocidade. Então, fazendo esta modificação aqui nesta equação, nós temos a seguinte expressão, certo? Perfeito? Não vou repetir esses termos, porque eu já falei um a um anteriormente. Nós podemos também estabelecer algumas modificações aqui. Qual seria a massa dessa partícula? A massa dessa partícula é a densidade vezes o volume. O volume é ds vezes dA, porque nós consideramos que isso aqui, pessoal, é como se fosse um cilindro, perfeito? O peso é a massa vezes a gravidade, que é igual a ρ, g, dA, ds. Então, é a gravidade vezes a massa, que já está descrita aqui. E o seno de θ, qual que é o seno de θ? Observando aqui essa projeção geométrica, é dz dividido por ds, porque é o seno de θ, cateto oposto sobre hipotenusa. Dada essas três substituições, pessoal, nós podemos aplicar nesta equação. Então, teremos o seguinte, dp, por que dp? Porque aqui, ó, cortamos p com p. Mais ρg ds dz ds, dA, igual a menos ρ v ds dv ds dA. Tá? Caso vocês tenham alguma dúvida, pessoal, pausem o vídeo sem problema e refaçam essa equação. Desenvolvendo um pouco mais a equação, passando todos os termos para lá, o que nós podemos fazer? Nós podemos cortar alguns termos aqui. Ó. Por exemplo, dA está presente em todos os termos. Podemos tirar essa dependência de S. Tá, pessoal? Isso aqui é possível, tá? Apesar de parecer engraçado matematicamente, mas é possível. Não é um corte, assim, não está cortando em cima e embaixo. Né? É uma questão variacional, mas na prática isso aqui é possível, tá? Perfeito. Então, fazendo isso, a equação vai ser dessa forma e podemos passar, né, esse termo de velocidade para lá, certo? Tudo vai ser positivo. Pessoal, essa expressão aqui, ó, V dV, é a mesma coisa de escrevermos a seguinte expressão, meio de dV quadrado. Perfeito? Ora, professor, como podemos escrever isso? É só pensar o seguinte, qual que é a derivada de V ao quadrado? A derivada de V ao quadrado é 1 sobre 2 vezes 2 vezes V vezes dV. Como que achamos isso? Regra da cadeia, tá bom? Então, pessoal, esse termo aqui nós podemos escrever dessa forma aqui. E a equação se torna dp mais ρg dz mais ρ sobre 2 dv ao quadrado, igual a zero. Pessoal, se isso aqui é igual a zero, quer dizer o seguinte,
Se nós integrarmos isso aqui em uma linha de corrente, a derivada de algo que é igual a zero, pessoal, é o que? É uma constante. Então, essa derivada é uma constante. Então, derivamos aqui, tudo isso é igual ao que? A uma constante. E essa derivada ao longo da linha de corrente pode ser escrita como? Como derivada de dP, própria pressão, é a derivada disso aqui, ρg dz, é simplesmente... pessoal, aqui faltou a pressão, aqui ó, faltou o ρ, na verdade, só um segundo. Essa derivada é g vezes z vezes ρ, tá? Eu estou esquecendo de um ρ aqui, perdão. Vezes ρ, perfeito? E a derivada disso aqui é simplesmente v ao quadrado, derivada não, a integral, perdão. V ao quadrado sobre 2 vezes ρ, perfeito? Então, isso aqui, pessoal, é constante. Certo, e aí nós temos, então, a própria equação de Bernoulli. Então, é um desenvolvimento muito simples, e a equação de Bernoulli nos diz o seguinte, deixa eu apagar, vou colocar o seguinte, que a pressão sobre ρ mais g vezes z mais v ao quadrado sobre 2 é constante, pessoal. Essa é basicamente, né, a base da equação de Bernoulli. Então, isso aqui é uma constante, e essa constante pode ser calculada em qualquer posição, desde que conhecemos os valores das variáveis. Então, nós podemos calcular essa constante em qualquer local da linha de corrente, desde que conhecemos isso aí, perfeito? Então, pessoal, como isso aí é uma constante, nós podemos considerar a constância da soma desses três termos. Então, a pressão mais ρv ao quadrado sobre 2 mais ρgz é 1.1, por exemplo, é igual a pressão mais ρv ao quadrado sobre 2 mais ρgz no 1.2, por exemplo. Perfeito? Dessa forma, nós igualamos dois pontos do escoamento. Uma forma de enxergar esses termos, pessoal, é através de uma forma de energia. Então, nós podemos enxergar isso aqui como uma energia de escoamento, que é a pressão, a energia cinética, que é V ao quadrado, ρv ao quadrado sobre 2, e energia potencial, que é ρgz. Então, o que queremos dizer aqui? Que a soma dessas três formas de energia é constante ao longo do escoamento. Ora, professor, constante, mas não tem aquele termo, né, que chamamos de dissipação, que é a transformação da energia cinética em energia térmica. Pessoal, no mundo real, nas aplicações reais, há esse termo. Mas aqui nós consideramos uma linha de corrente passando por uma região invícida. Então esse termo foi ignorado nesse caso. Perfeito? Então isso quer dizer o seguinte, que em uma tubulação, a soma desses três termos no ponto 1 é igual à soma desses três termos no ponto 2, desde que consideramos as hipóteses estabelecidas para esse problema. Perfeito, pessoal? Antes de finalizar aqui essa aula, tá? Vamos falar um pouquinho sobre as limitações da equação de Bernoulli. Então, essa equação é válida para uma região de escoamento incompressível, permanente e não viscoso, invisto, certo? Então, se imaginarmos aqui o escoamento sobre um aerofólio, essa equação pode ser considerada nas regiões que não estão em amarelo. Porque essas regiões em amarelo, pessoal, são regiões onde os efeitos viscosos são muito intensos, muito fortes. Aqui, nós vamos falar mais à frente sobre essas regiões, mas aqui ó, é uma região de camada limite. E essa aqui é uma região de esteira. Esteira. Em inglês, pessoal, isso aqui é boundary layer, isso aqui é wake. Certo? Essas regiões, então, em amarelo, não são aconselhadas para o uso da equação de Bernoulli. As outras regiões, sim. Existem outras limitações, pessoal, como, por exemplo, uma expansão brusca. Por quê? Uma expansão brusca, nós temos grandes efeitos viscosos. Temos vórtices, e dentro desses vórtices vamos ter uma grande taxa de transformação de energia, né? Ou a famosa dissipação. Tubulações muito estreitas e de grandes comprimentos, tá? Então isso aqui são válvulas de expansão, tá? Isso aqui é, por exemplo, uma válvula de expansão capilar. Isso aí, um dispositivo como esse você pode encontrar, por exemplo, na sua geladeira, tá? Então é uma válvula de expansão. Não vou entrar nesse mérito agora. Uma válvula, né, como uma torneira, por exemplo, tá? Um registro,
Ventiladores, regiões de escoamento, boundary layers, né, camada limite e esteiras. Então, pessoal, são exemplos de casos que essa equação não é recomendada. Tá? Por quê? Nós consideramos algumas hipóteses e, nesses casos, essas hipóteses estão muito ruins. Mas o que acontece? Acontece que essa equação de Bernoulli é muito utilizada de forma incorreta. Ela é utilizada em regiões que ela não poderia ser aplicada, mas mesmo assim é utilizada. Pessoal, isso aí tem dois poréns. O primeiro porém é que estamos usando algo que não deve ser usado. O outro porém é que, mesmo em situações mais adversas, essa equação nos ajuda a entender algumas situações. Mesmo contrariando um pouquinho a física nessas idealizações necessárias para o desenvolvimento da equação. Por exemplo, quando passamos, certo, em uma expansão, o que acontece? A tubulação tem um diâmetro baixo, depois a tubulação tem um diâmetro maior. O que acontece com a velocidade de escoamento médio? Ela é alta aqui e depois ela diminui nessa região. Quando ela diminui nessa região, pessoal, a velocidade diminuiu. Pela equação de Bernoulli, o que acontece? A soma desses três termos tem que ser constante. Mas não há variação da altura, então esse termo a gente pode negligenciar. Então, pessoal, se a velocidade de escoamento diminui, o que acontece com a pressão? Ela aumenta, certo? Ora, professor, mas aqui é uma soma ideal. Sim, há uma perda de energia. Porém, pessoal, esse efeito do aumento da pressão, ele existe e é explicado pela equação de Bernoulli, mesmo que os requisitos não sejam 100% atendidos. Perfeito? Então ela é importante também de uma forma qualitativa, para nos explicar alguns efeitos interessantes. Pessoal, então finalizo aqui essa aula, tá? Na próxima aula vamos falar sobre as interpretações dessa equação. Muito obrigado mais uma vez pela atenção. Bons estudos!